A paz do Senhor, gente, bom dia, glória a Deus por mais uma manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Louva a Deus, meus amados, pela vida de cada um de vocês que estão conosco. Vocês que se inscreveram agora, meu muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, amém? Glória a Deus. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se também. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, né? Eu daqui pregando a palavra, você aí onde você estiver, deixando o seu like, porque quando você deixa aí seu joinha, o YouTube entende que é uma coisa boa, passa para frente. Você também pode ajudar na evangelização também, compartilhando a palavra e deixando seus comentários, né? Agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, dando seu testemunho, fazendo aquilo que o Senhor colocar no seu coração, meu amado, minha amada. O nosso Deus é bom e a bondade dele dura para sempre, e o Senhor é aquele que vos recompensará grandemente tudo aquilo que vocês fizerem, né? Glória a Deus. A obra é do Senhor, nós somos seus mordomos. Estamos aqui para fazer a vontade dele, né, amados? Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pelo nosso Deus que nos concede mais um dia de vida. A palavra do Senhor nós iremos meditar encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 2, que nos diz assim. Olha aqui o 3, que diz assim: Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que tem muito a nos ensinar. José, filho mais novo de Jacó. E a palavra de Deus nos diz que ali os irmãos de José odiavam José, porque Israel, no caso Jacó, amava ali José, porque era o filho da sua velhice. Era o caçula, e além de ser o caçula, José, a gente percebe assim, lendo esta história, que José era um rapaz, um jovem obediente, que a palavra de Deus nos diz aqui que nesse tempo José tinha ali por volta de 17 anos. Já os irmãos de José não eram tão obedientes, porque a palavra nos diz que José às vezes levava mal notícia aos seus pais a respeito dos seus irmãos. E isso foi criando um ciúme na cabeça, no coração dos irmãos de José, que intentaram tirar a vida de José. Glória a Deus, porque não só por essas questões, mas porque também José tinha visões, José tinha sonhos, meus amados, que fazia com que aqueles irmãos ficassem com mais raiva dele, porque quando José sonhara, o feixe dele ficava de pé, e os irmãos se dobravam, né? E os outros feixes se dobravam diante deles, os irmãos logo interpretaram: será que nós iremos te servir? Então veja, ali havia no coração dos irmãos uma mágoa, uma raiva contra José. Então, o que nós vemos, meus amados, que infelizmente, até mesmo dentro do nosso próprio lar, pode haver discórdia, mas que nessa manhã, se há alguma discórdia no seu lar, que seja quebrada em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha restaurando e abençoando a sua família, porque o nosso Deus é um Deus de família, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Restauração para você, restauração para a sua casa, em nome de Jesus, mediante esta palavra. Nós vemos o Senhor que trabalha em favor dos seus e o Senhor que abençoa as famílias, porque ao decorrer da história nós vamos ver que depois eles, no final, se unem novamente a José e tudo dá certo, glória a Deus, porque aqui a palavra de Deus nos diz que o pai de José, Jacó, manda José saber notícia ali dos seus irmãos que tinha ido apacentar umas vacas, uns rebanhos, e ali José vai e os irmãos de José já foram para outro lado. A palavra de Deus nos diz que ele encontra o homem e diz que os irmãos dele estão para o lado de Dotã, e ele vai, e quando chega ali, seus irmãos intentam matar José, dizendo que iriam tirar a vida de José. Mas um dos irmãos, Rubem, diz para jogar José no poço. E ali jogam José no poço. Mas quando vem passando uma companhia ismaelita, eles resolvem tirar do poço e vender. Agora ali, eles imaginavam, estava acabado o sonho de José.
Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado pensam que nossos sonhos acabaram. Mas, meu amado, minha amada, quando nós estamos no poço, quando nós estamos na dificuldade, é o Senhor nos preparando para nós alcançarmos a vitória, glória a Deus. Porque diante da dificuldade que José estava passando naquele momento, quem olhava para José não chegaria a imaginar que um dia o Senhor iria colocar José como governador. Então, para os irmãos deles, ali era o fim de José. Ou o Senhor não poderia mais fazer nada, que a história de José estava acabada ali, juntamente com aquela venda que eles fizeram. Certamente eles imaginaram isso, mas a palavra de Deus nos diz que José ali vai para a casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, José prospera, né? Glória a Deus, a casa de Potifar. Tudo que Potifar coloca nas mãos de José, José ali cuida de maneira que tudo é abençoado. A palavra de Deus nos diz que tudo Potifar colocou na mão de José. Apenas não colocaram a sua esposa. E ali essa trama contra José, porque ela se afeiçoou de José. Ela quer ficar com José, mas José, um jovem temente a Deus, ali foge daquela mulher. E aquela mulher trama ali para que José seja preso. Ela diz que José tentou pegar ela, né? Calunia José. Então, meu amado, minha amada, às vezes nós, servos do Senhor, passamos por esses momentos em que as pessoas inventam história a nosso respeito. Não sei se tem inventado alguma coisa contra você, mas não se preocupe, o Senhor está com você. A palavra de Deus nos diz que toda língua que se levantar contra você em juízo, Deus as condenará, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Então, não se preocupe. Às vezes as pessoas estão inventando, estão ali tramando contra você, mas o Senhor está onde essas pessoas estão. E é o Senhor que lhe dá o livramento. Não estamos nos escapes de vermos pessoas levantando falso testemunho. Nem o próprio Jesus escapou dessas coisas, porque muitos levantaram falsos testemunhos contra Jesus. Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. E Ele lhe dará a vitória, meu amado, minha amada, nessa manhã. No momento que você vê esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. José foi parar na prisão, mas quando pensam que José está limitado ali na prisão, mas nós vemos a mão de Deus agindo através de José dentro daquela prisão. Glória a Deus. Não importa onde você esteja, mas o importante, meu amado, minha amada, é que o Senhor está com você e o Senhor está agindo ao seu favor. A palavra de Deus nos diz que ali, até a prisão, agora o carcereiro colocaram nas mãos de José. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do rei que foram parar ali na prisão. E ali José vê aqueles jovens tristes, aí chega, conversa com ele, eles falam acerca do sonho, né? E ali aqueles homens, né? Porque não fala se é jovem ou não. E ali aqueles homens falam acerca daquele sonho. José interpreta, fala acerca de que o copeiro voltaria novamente para Faraó e o padeiro iria morrer. Tudo acontece. José diz para o copeiro: não se esqueça de mim quando você estiver diante de Faraó. Mas o copeiro morre. Ele esqueceu-se de José. Então, não se preocupe se as pessoas esquecerem de você, meu amado, minha amada. O nosso Deus, Ele nunca se esquece, porque no tempo certo o Senhor agirá ao seu favor e fará quem for preciso lembrar de você para lhe abençoar. Quando o faraó sonha um sonho que ninguém consegue interpretar, aí o copeiro se lembra de José, porque era o tempo de Deus na vida de José. Graças a Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de Deus lhe abençoar em nome de Cristo Jesus. O Senhor está abençoando você, o Senhor está abençoando sua casa. Permaneça na obediência ao Senhor, fazendo a sua vontade, porque Ele é um Deus abençoador e Ele está do seu lado. Glória a Deus. José agora ali vai interpretar o sonho de Faraó, que ninguém conseguiria interpretar, mas o Senhor dera sabedoria a José para interpretar o sonho de Faraó e trazer a solução para aquele sonho. Glória a Deus, porque aquele sonho simbolizava ali os dias de seca, os dias de fartura. José diz, então, no dia de fartura, vamos juntar, e para que no dia da fome você possa ter ali guardado.
E diante disso, Faraó e seus homens e seus servos ali não viram ninguém tão inteligente quanto José. E colocou José como governador do Egito. Então, glória a Deus por isso. O Senhor nosso Deus, meus amados, é um Deus que honra aquele que permanece fiel a Ele. Tem honra para você, em nome de Cristo Jesus. E através de você, a sua casa será abençoada para a glória de Deus. Aleluias. Ali, José fica ali no Egito como governador. Se casa, tem seus filhos, e no tempo da fome, ali todo mundo vai ao Egito. E quem vai também? A família de José. E por um determinado tempo José oculta-se de dizer que é José, porque ele conhece os irmãos dele, mas os irmãos dele não conhecem José. Porque imagine, né, na cabeça dos irmãos, certamente José já tinha morrido, já tinha acontecido algo terrível, eles não imaginavam que o sonho de José iria se realizar. Mas o nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é aquele que cumpre com aquilo que Ele nos mostra, com aquilo que Ele nos fala, glória a Deus. E ali quando José se revelou aos seus irmãos, eles pensaram que José ia fazer alguma coisa errada contra eles, mas José os perdoou. E através de José, toda a família de Jacó foi abençoada. Jacó, que tanto sofrera com a morte do seu filho, agora vivera momento de grande alegria ao saber que ele estava vivo. E agora a palavra de Deus nos diz que todos vão morar ali no Egito. A terra de Gósen fica para Jacó e seus filhos, e ali todos são ali respeitados no meio dos egípcios. Por quê? Porque José estava ali. Então aquela família que estava turbulenta, que estava cheia de coisas, assim, de confusão, os filhos, os irmãos de Jacó, com ódio no seu coração. Agora ali o Senhor abençoa aquela família que eles passam a viver em paz. Então, meu amado, minha amada, tem paz para você e sua casa. O Deus que estava com Jacó, abençoando a vida dele, é o Deus que está conosco e está lhe abençoando. Ao início da história de José e de Jacó, a gente parece que os irmãos de José não têm jeito, mas devido a tantas coisas que vão acontecendo, o Senhor vai trabalhando e aqueles irmãos, eles acabam mudando. E ali aquela família é restaurada. Então, o Senhor colocará tudo no lugar, meu amado, minha amada, na sua família. E ela será restaurada em nome de Jesus. José foi abençoado e a família de José também, juntamente com José. O sonho de José se cumpriu, os seus também. Permaneça em Deus, que se cumprirá para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Oremos, Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado. Queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida, pela tua bondade e por tua fidelidade. Pai, obrigada pela tua presença na vida de cada um de nós. Abençoa grandemente teus filhos. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um. Realiza-os de conformidade à tua vontade. Pai, permanece conosco nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, fiquem na dispensação do Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida e na vida dos seus. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é contigo por onde você andar. Tenha um bom dia.